Bom dia, meus amores, tudo bom? Como vocês estão? Como foi a última semana de aula? O que vocês acharam dos vídeos e da aula? Manda pra tia depois por escrito o que vocês estão achando, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje de história, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu sobre o descobrimento do Brasil. Lembra que a tia mandou 2 videozinhos falando e tal? Hoje a gente vai dar continuidade a essa matéria e nós vamos dar continuidade também no capítulo 2 da nossa unidade 1 do nosso livro, beleza? Então vamos lá. Na aula passada a gente viu que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Eles estavam indo comprar especiarias lá na Índia, só que eles mudaram a rota, né, da navegação e eles acabaram chegando aqui ao Brasil. Eles acreditavam que o Brasil era a Índia. Eles não sabiam que eles estavam em um lugar desconhecido. Por isso que o nome dos índios, né, que moravam já aqui, que foi as primeiras pessoas que eles viram foram os índios. Por isso que os índios se chamam índios, porque os portugueses achavam que eles estavam na Índia e não no Brasil. Depois que eles descobriram que estavam aqui no Brasil, né, que era uma outra terra que não era as Índias, o que eles fizeram? Eles começaram a perceber o que eles podiam vender aqui do Brasil, o que tinha para eles explorarem. Nessa observação dos portugueses, eles descobriram uma árvore chamada pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore que na época valia muito dinheiro. Por quê? A partir do pau-brasil podiam se fazer tintura, que podiam pintar os tecidos, podia fazer pintura para corpo e várias outras coisas. Beleza? Nesse mesmo período que os portugueses chegaram aqui, quando os portugueses retornaram a Portugal, porque eles precisavam voltar, né? Eles não podiam ficar aqui para sempre, eles precisavam voltar, avisar para o rei de Portugal, para poder começar a mandar pessoas para poder ocupar o Brasil, porque poderiam outros países, além de Portugal, também querer descobrir querer invadir o Brasil. E também outros poderiam achar que também estavam descobrindo, porém Portugal já tinha descoberto primeiro. Nisso que os portugueses voltaram para Portugal para avisar o rei, para poder mandar pessoas para ocupar aqui o nosso país, a Espanha também chegou aqui no Brasil. E aí deu briga entre Espanha e Portugal, porque eles queriam dividir as terras. Na verdade, a Espanha descobriu a América. Espanha descobriu uma parte maior, além do Brasil, descobriu outros países também. E aí deu briga, porque Portugal falou que era dele, Espanha disse que não era, e eles entraram num acordo chamado Tratado de Tordesilhas. O que foi Tratado de Tordesilhas? Espanha e Portugal fizeram um acordo, conversaram amigavelmente e decidiram dividir a América com uma linha imaginária em 2 pedaços. Do lado direito, do lado leste, seria de Portugal, e o lado oeste, o lado esquerdo, seria da Espanha. Do lado direito estava quem? O Brasil. O Brasil fez parte de quem? De Portugal. Os outros países que estavam do lado esquerdo ficaram sendo da Espanha. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Feito o Tratado de Tordesilhas, o Brasil, então, sendo dividido e sendo de domínio de Portugal, o que o rei de Portugal decidiu fazer? Ele decidiu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. A tia mandou um link de um videozinho aí para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem melhor o que eram as capitanias hereditárias, certo? Beleza. Então, vamos lá. Dividindo o Brasil em capitanias hereditárias, agora a gente pode entrar, e você já sabendo disso, a gente pode entrar nesse item aí do nosso capítulo 2, que é Salvador, a primeira cidade brasileira. Para aumentar seu controle sobre o Brasil, o rei de Portugal enviou à Bahia, em 1548, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Com ele vieram padres jesuítas, construtores, pedreiros, carpinteiros e telheiros, e soldados. Tomé de Souza e seus soldados fizeram guerra aos indígenas que aqui viviam. E depois de vencê-los, derrubaram a mata e começaram a construção da cidade de Salvador, que foi fundada em 1549. Ou seja, pessoal,
o rei de Portugal ele enviou para o estado que hoje é considerado Bahia, ele enviou Tomé de Souza, que era o governador geral. O governador geral de quem, pessoal? Da capitania hereditária que ia surgir ali. Por isso que foi mandado carpinteiro, construtores e jesuítas. Para quê? Para poder derrubar toda a mata que tinha ali, para poder... Os jesuítas, eles iam catequizar os índios. Catequizar os índios, vocês vão ver isso depois. No caso, eles queriam ensinar a educação portuguesa para os indígenas, derrubar as matas para poder, naquela região ali, construir o quê? Uma cidade de acordo com os moldes portugueses, certo? Então, vamos lá. Na parte alta da cidade ficavam as casas de moradia, as casas do governo, a casa da Câmara e o colégio dos jesuítas. Colégio, pelo que a tia falou, né? Os portugueses, eles queriam o quê? Ensinar a educação portuguesa aos indígenas. Nessa parte estão hoje a Praça Municipal, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e o Terreiro de Jesus. Na parte baixa, próximo ao mar, estavam os armazéns e as casas das demais pessoas. Essa parte hoje é chamada de comércio. Aqui, ó, na imagenzinha, pessoal, ó. Aqui, ó. Aqui, vamos ler isso aqui, ó. Essa divisão em parte alta e parte baixa da cidade se manteve nos dias de hoje. A ligação entre elas se faz pelo elevador Lacerda. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Vamos continuar aqui no texto, ó, pessoal. Salvador também foi a primeira capital do Brasil. Durante o tempo em que foi capital, de 1549 a 1763, a cidade passou por grandes transformações. Em 1624, foi atacada pelos holandeses. No ano seguinte, os holandeses foram expulsos e a cidade de Salvador voltou a crescer. Os engenhos de produção de açúcar se multiplicaram. O comércio aumentou. Abriram-se ruas, ergueram-se igrejas e sobrados. Os donos das plantações de cana-de-açúcar ficavam nesses sobrados quando iam à cidade. Sobrado, pessoal, tá escrito aí do lado, ó. São casas com 2 ou mais andares, certo? Eu vou pedir para quem tem o livro fazer essa número 1. Pessoal, a tia não vai explicar hoje o que é a Fundação do Rio de Janeiro. A gente vai deixar esse item para a próxima aula. Porque eu acho que já é muita informação para vocês. A tia já falou de capitania hereditária. Eu passei o vídeo e algumas perguntas sobre isso. E a gente já está vendo aqui Salvador como a capital do Rio de Janeiro, que também tem a ver com as capitanias hereditárias, tá bom? Então, eu passei algumas perguntinhas para vocês e um videozinho também do YouTube para vocês verem. Eu quero que vocês vejam, respondam as perguntas, além de ver esse vídeo aqui e de ler o que a gente acabou de ler no livro. E na próxima aula a gente continua, beleza? Depois eu quero que vocês me digam se vocês estão entendendo, o que vocês acharam da aula, tá?